Olha só onde você chegou, né? Falamos de tudo, todos os passos, para agora você entender o como. Eu costumo dizer, futuro advogado, juiz, delegado, o como surge no meio. O importante é definir o final. Parece um pouco irracional, mas é a verdade, tá? Primeiro decida onde você quer ir, que o como vai surgir no final. Imagina, você está saindo de casa, ligou o GPS. Se você mudar a rota, ele vai te conduzir e você vai chegar lá. O como sempre surge. O importante é definir para onde você vai. Seja conversando com alguém, alguém fala algo, você viu alguma coisa na internet, o como sempre surge, tá? O como sempre surge. Nós vamos falar hoje sobre metodologia. Será que existe um material perfeito? Será que minha aprovação depende de material? Ora, eu conheço alunos, concurseiros, que já gastaram 15 mil reais, de verdade. Pagou 15 mil, não pra mim, tá? Mas outros caras aí. 15 mil reais pra você me acompanhar. Passou? Alguns sim, tá? Mas a maioria não passou. Porque aquele indivíduo lá que tava estudando lá pelo YouTube, conhece alunos pelo YouTube, né? Sem recurso nenhum, passou em concurso público. Tem lógica? Será que o segredo é o material? Claro que ele é um potencializador, né? Você escolhendo o material mais adequado, você vai fixar melhor. Mas ele não é o principal. O principal é a sua mente. Por isso que a gente focou muito em mudanças internas para depois falar de método, tá? Então, material ajuda, mas o importante são outros fatores. Eu vou te explicar agora com base nessa pirâmide aí do William Glaser. Se você ficar só lendo, é um método pior, tá? Só leitura, a retenção é muito baixa. Escutando, você vai aumentando. Você viu que você vai aumentando? Quem vê ajuda mais. Quem vê e escuta, melhor. Quem conversa, debate, melhor ainda. E quando você pratica, aí que mora a chave da revolução, cara. É fazendo questões, é a prática. E quando você ensina os outros, você arrebenta, tá? Então Mas você, na sua realidade, tem que priorizar a resolução de questões. Ou seja, seu estudo tem que ser prático e também teórico. Imagina que você está numa jangada, sabe aquele negócio que tem que ficar assim? Se você fazer de um lado só, você vai para um lado. Se fazer só de outro, você vai para um outro. Então você precisa fazer isso aqui, ó. Prática, teoria, tá? E a melhor forma de estudar, que é inclusive, não sei se você acompanha aí, eu recebo esse tipo de mensagem todo santo dia, graças a Deus, por meio dos materiais que eu elaboro, que são, na minha visão, são os melhores do Brasil, tá? De verdade, materiais didáticos, do direito, né? Então olha aí os alunos, inclusive ajuda a formatar materiais de outras disciplinas. Mas os materiais, eles são bem didáticos. Recebo mensagem de aluno evoluindo, que saiu de uma marca ruim, melhorou, aluno assistindo aula. Então, primeiro ponto aí, que eu trabalho muito voltado com essa metodologia, que é a técnica QLT, que eu ensino para meus alunos, tá? Primeiro, vamos imaginar o seguinte, você tem que concentrar energia em um assunto. Então você começou a estudar, um exemplo, tá? Não vou aprofundar porque uma aula é muito rápida, mas você começou a estudar aí determinado assunto. Dentro daquele assunto, você tem que passar por alguns pilares. Primeiro você começa por questões. Parece um pouco racional, mas tem um motivo, tá? O objetivo é você entender como que a banca gosta de cobrar o assunto. Primeiro vai para a prática e resolve com o conhecimento que você tem. Então resolve 10, 5 questões. Por isso que esse material meu, ele já orienta a técnica LT. Questões, lei seca e teoria. Então o aluno já vai clicar, ele vai cair para resolver questões. Primeiro já vai resolver questões. Ele começa por aí. É um material bem didático, tá? Ó, veja bem, é um assunto, um micro assunto de uma disciplina, direito penal, a disciplina tá aí, tá? E o assunto. Aí eu digo o que ele tem que priorizar. E eu falo se esse assunto ele cai muito ou pouco, tá? Aí vem, primeiro ele resolve questões e vai clicar nesse link dentro do material dos cursos que eu trabalho, ele vai cair dentro do site para resolver questões. Aí lê, o que ele tem que ler depois? Ele vai ler o artigo, ele tem que ler o artigo 1 do Código Penal. Aí depois ele vai para a teoria. Essa segunda imagem já é o material todo esquematizado. Se você não conhece, pode me chamar no privado que eu te mando algumas amostras. Eu não posso mandar o curso completo, porque eu trabalho na revisão cursos aí, então os direitos autorais aí também, né, do curso, né, eu vendo a prestação de um serviço, então eu posso mandar algumas amostras que eu tenho autorização, tá? Então, me manda aí uma amostra, deixa eu ver como que é essa aula. Então, a dica muito boa é você aplicar essa técnica LT. Resolve questões primeiro, para você sentir como que a banca cobra. Pouco importa se vai acertar ou não, você vai para a teoria, lei seca, teoria, aí você vai estudar, seja lendo, vendo a minha aula, se você escolher estudar pela revisão cursos, aí você, esse assunto cai em prova, acabei de resolver uma questão, parece que aquela sensação inicial te ajuda a memorizar mais, tá? Isso aí tudo tem um motivo, e você encerra resolvendo mais questões.
Questão primeiro, teoria no meio, aí você encerra fazendo questões. Sempre faça isso, tá? Tente resolver questões todos os dias, porque no dia da sua prova você vai resolver questões. Igual, não adianta, eu quero aprender a nadar vendo aula no YouTube. Você não vai aprender, você tem que ir pra prática. Então tome cuidado, não tenha medo de fazer questões. O medo, ele te trava, já falamos sobre isso. Se errar é normal, a hora de errar é agora, não é no dia da prova, beleza? Então você tem que fazer muitas questões, mas tem que estar acompanhado de um bom material. Esse material é extremamente didático, que eu trabalho de todas as disciplinas jurídicas aí, né? Aquela matriz para concurso, inclusive para OAB. Então, eu aconselho agora que você entenda algo. Para você atingir algum objetivo, cara, pouco importa o material. Estudar pelo YouTube, qualquer lugar, você vai sim conseguir aprender, vai. Mas quando você faz o investimento é melhor. Então você vai buscar habilidade que você não tem. Você vai ter acesso a um cronograma, ao material mais fácil. Em vez de ficar gastando energia fazendo cronograma, gastando energia... Pô, já senta e estuda, tá? Então não tô falando pra você contratar nenhum curso da Revisão Curso, que é um indicado porque eu trabalho lá e são muito bons. Mas você tem que pesquisar algum curso que vai te atender. Então, essa tarefa de hoje é para você procurar algum curso. Não precisa comprar hoje, mas pelo menos começar a namorar, pesquisar alguns cursos no mercado que vão ofertar algo que você precisa, beleza? Mesmo que compre depois. É um curso para OAB de aula, é um curso preparatório para determinada carreira, começa a pesquisar. Mas eu sempre vou indicar, porque eu trabalho nessa empresa e confio no trabalho, a Revisão Curso. Aí você tem que verificar se ela tem algum projeto específico para o seu foco. Lá, né, são projetos específicos, né? Então a ideia é atender isso. Então aqui sobre metodologia ainda, tem várias estratégias. Por exemplo, os alunos, inclusive eu falo isso nos cursos, quando a pessoa matricula lá. Ó, o ambiente tem que ser iluminado, vai sentar para estudar, pô, senta virado para a parede. Tem aluno que estuda em biblioteca, qualquer distração ele perde a concentração, isso não é legal. Então olha para a parede, não tem nada que vai te atrapalhar. Coloca uma boa iluminação, algo mais claro, evite aquela luz muito amarelada, tem só uma luz mais clara. Eu aconselho que você coloque um barulho de chuva. A ideia é criar um plano de fundo, porque às vezes qualquer ruído, um latido de cachorro te prejudica, né? Principalmente aquelas matérias que você não tem muita afinidade, que você não gosta muito, mas são necessárias para você atingir o seu objetivo. Então eu costumava colocar um barulho de chuva no YouTube para ficar como um plano de fundo, né? Um barulho único ali atrás. Tem alguns que utilizam música clássica. Teve uma época que eu ligava o ventilador ali, e aí no começo era barulhento, mas eu acostumei com ele, ainda ficava mais ventilado. Você, não sei se tem ar-condicionado, mas um ar-condicionado faz um barulhinho, né? Minha esposa gosta de dormir com o barulhinho do ar-condicionado, que ela cria um plano de fundo, ela tem uma facilidade aí para acordar à noite, isso ajuda a dormir melhor. Então essa estratégia é muito boa. Professor, eu vou sentar e estudar quantas horas por dia? Quantas horas você pode estudar? Cara, não dá pra gastar, é muita dica que fica mais dentro da área do aluno, tá? Então eu vou pincelar algumas coisas. As horas que tem disponível, né? Lá inclusive na área do aluno, dos cursos, que sempre tem uma matriz explicando isso, como você tem um maior aproveitamento, lá tem uma agenda que você vai identificar como que é a sua rotina e você vai cortar algumas coisas que não são tão boas assim, mas é pra quem é aluno, tá? Isso aqui não vou falar sobre isso. E outra coisa, além disso, como que você vai estudar? Você vai estudar diretão? Não, é aquela técnica Pomodoro, eu costumo chamar de método imersão. Coloca 50 minutos, coloca um cronômetro online pelo computador ou pelo relógio. Deu 50 minutos, aí você pausa. Mas durante 50 minutos não vale levantar, não vale ficar mexendo no celular. É 50 minutos de estudo, tá? Beleza? Tem gente que passa ali a manhã inteira se enganando e vai observar, pô, hora de comer, almoçar, não estudei nada. Fica só enrolando, né? 50 minutos de estudo, pausa 10, aí volta para mais 50. Então, desafio você a fazer 2, 3 blocos, 50 minutos aí de estudo. Professor, preciso formar para começar a estudar? Não. Um exemplo aí é um amigo meu que ele entrou na faculdade de Direito sabendo que ele queria ser delegado. Ele estudou durante 5 anos, cara. 5 anos. Hoje ele é delegado do Mato Grosso do Sul. Ele colou o grau, pegou o diploma numa semana, na semana subsequente, uma semana depois, ele estava tomando posse para delegado de polícia no Mato Grosso do Sul. Hoje é casado, tem filha, tem casa e vive feliz aí. A gente conversa até hoje, né? Um grande amigo que eu tenho. Então isso serve de reflexão. Será que vale a pena estudar durante a faculdade? Cara, vale, dá pra conciliar. E quando você estuda para o concurso dentro da faculdade, ou para o OAB, te ajuda a melhorar, inclusive nas suas notas. Fica a dica, não deixe para começar posteriormente. Professor, tá meio complicado, cara, vai estudando pelo menos um pouquinho todo semestre. Se você se comprometer a estudar um pouquinho, matar alguns dos tópicos do seu edital, cara, você vai longe, tá? Você vai longe. Nós vamos falar, inclusive, na última aula, aula 7, onde você vai achar esse conteúdo programático,
para você direcionar, tá? Então hoje essa aula é essa, a tarefa tá aí para você pesquisar um pouco sobre a revisão cursos, pode me consultar também, conversar comigo, ou entrar diretamente em contato com o cursinho, e também aí pesquisar no Google, se a revisão curso não tiver, então utilize outros cursos como algo subsidiário, beleza? Então ficamos por aqui, já aguardo você no último encontro.